Pois bem, faltando praticamente uma semana para o encerramento do prazo para a declaração do imposto de renda, estamos aqui com o Sérgio Oliveira, nosso consultor econômico. Sérgio, como sempre, já é histórico, né? O brasileiro deixa para a última hora, temos mais de 11 milhões de contribuintes que ainda não fizeram declaração, né? Exatamente, né, Steve? Não obstante, já a prorrogação que a Receita Federal deu para a entrega, que teria que ter sido até o final de abril, né? Prorrogou por mais um mês, mas ainda, de acordo com os dados da Receita Federal, 11 milhões de contribuintes ainda não prestaram as contas para o Leão. De um universo aí de 32 milhões de contribuintes, né? A expectativa é esse ano que a Receita Federal receba em torno de 32 milhões de declarações. Agora, Sérgio, quanto mais o contribuinte deixar para o último dia do prazo aí, fica mais temerária essa declaração, porque pode ser que ocorra algum problema no sistema, né? Eu acho que apostar no improviso não é uma boa ideia, né, Esteves? Porque, de repente, pode haver um congestionamento de dados nos últimos dias, ou uma queda de sinal de internet, de energia elétrica, e a pessoa não conseguir fazer a transmissão e ficar sujeita aí às penalidades, à multa pela não entrega no prazo. E a multa é salgadinha, né? A multa é salgada e fica até uma dica aí. Se a pessoa não conseguiu reunir os documentos ou ficou faltando alguma informação qualquer que ela possa ter feito, faça a entrega mesmo com essa pendência, que aí ela ganha o tempo de fazer retificação e fica com a entrega no prazo. Agora, Sérgio, em linhas gerais, né, qual é o contribuinte que deve fazer a declaração do imposto de renda? São várias perspectivas e que obrigue o contribuinte, né? Mas a mais comum é em torno de renda mesmo, né, Esteves? Que seria aí em cima, a pessoas que ganham acima, arredondando de R$ 28.000. Ele teve esse rendimento num ano acima de 28, ele é obrigado a fazer a declaração. Isso, exatamente. Na soma dos rendimentos que a pessoa teve no período de 2020, ultrapassou essa faixa de valores, ela obrigatoriamente tem que fazer a declaração. Agora, quem for fazer essa retificação, né, tem dois tipos de declaração, né? Ele tem que optar pela mesma que ele fez anteriormente, isso? Isso. Se ele optou pela declaração simples, né, com desconto padrão, ele tem que continuar nessa forma de declaração. Se ele optou pela completa, ele também tem que ficar. Não é possível mudança na forma de tributação que ele escolheu na primeira declaração. Para quem ainda não fez a declaração, como que ele faz para escolher entre a simples e a completa? É muito tranquilo, né? O próprio sistema, ele já te dá a opção de você, a hora que você vai finalizar, quanto você tem a pagar ou a receber na completa ou na declaração simples. Aí é só clicar na opção mais vantajosa para o contribuinte, que automaticamente ela já converte. Agora, um dado importante é que o auxílio emergencial, quem recebeu o auxílio emergencial, obrigatoriamente tem que fazer a declaração, né? Não obrigatoriamente ele tem que fazer a declaração, né? Se ele se enquadra na isenção, tá? E não teve a soma de rendas, ele não precisa fazer. Agora, se o valor do auxílio emergencial mais a renda que ele tenha tido eventualmente como aposentado ou como prestador de serviço ultrapasse o valor estipulado pela Receita, aí ele obrigatoriamente tem que fazer, e se for o caso, ele tem que fazer a devolução, que já na declaração já gera o DERF para fazer a devolução. Agora, uma outra questão é com relação ao contribuinte que tem mais de 65 anos. Tem uma novidade aí, né? Sim, a pessoa, quando completa 65 anos, vamos falar no ano de 2020, que a declaração se refere a isso, a partir do mês que ela completa 65 anos, ela tem um plus de dedução no seu imposto a pagar. Então, isso, às vezes, muitas pessoas, se não faz com o contador e não tem essa informação, perde a oportunidade de ter aí um incentivo numa forma de pagar menos impostos, Esteves. Ou até uma eventual restituição. Sim, sem dúvida. Caso ele faça jus à restituição, ele pode aumentar aí a sua parcela de restituição. Agora, Serginho, uma outra questão que já começa a partir agora do fim da semana agora, já ser publicado as pessoas que têm direito à restituição e o dia já para receber, né? O calendário, né? Isso. No modelo que vinha original da declaração de imposto de rendas, acabaria em abril a declaração e em maio as pessoas já sairiam um lote de restituição. Mesmo com a prorrogação para entrega para maio, a Receita Federal ela preservou o período de restituição. Então, a partir do dia 29 de maio, na sexta-feira, já está disponível para consulta as pessoas que vão fazer jus à restituição, e no dia 31 a Receita já começa a fazer essa devolução. E acho que por causa da pandemia também, acho que um universo maior vai estar contido nesse calendário, né? Vai antecipar
esse prazo vai ficar um pouco mais estreito, né? Sim, lembrando, né, que a prioridade no caso da restituição são primeiro para os aposentados e aqueles que fizeram a entrega no início, né? Quem deixou agora, no caso desses 11 milhões para fazer na última hora agora, vai entrar na fila e vai demorar um pouquinho mais para receber, caso ela tenha direito a isso. Serginho, estamos diante aqui de uma imagem do leão da Receita Federal, ela é bem emblemática, né? A correção, a crítica que se faz hoje é que quem ganha salário, ou até aposentado, né, tem de pagar imposto de renda. Essa correção não é feita há muito tempo, né? Embora seja a promessa de todos os governos. Sim, desde 2015 não é feita qualquer atualização na tabela do imposto de renda e desde 96, se fosse aplicado simplesmente a correção monetária da inflação, a tabela teria que ser corrigida em 113%, Esteves. Isso significa que um universo aí de 10 milhões e 300 mil contribuintes não precisariam nem fazer a declaração esse ano. Então, o que acontece? Vai achatando esse valor, né? A pessoa tem um aumento de salário, ela passa a ser enquadrada como tributável, né? Para as pessoas terem ideia, em 96, quem ganhava até 9 salários mínimos, ele era isento da declaração, isento de pagamento de imposto. Hoje, essa relação está em 1,7 salário, né? Então, o leão cada vez mais faminto, né? E o trabalhador cada vez mais penalizado, principalmente aqueles com menor renda, porque a tributação tem uma parcela significativa na renda da pessoa. Então, essa correção de faixa aí, você não vê um horizonte muito perto da nossa realidade que ela seja corrigida tão logo, né? A justificativa que o presidente deu para não mexer, que inclusive era uma promessa de campanha dele, é que devido à pandemia e os gastos extraordinários do governo não foi possível. Mas agora o Congresso e o Senado estão se mexendo no sentido de fazer valer esse direito que o contribuinte tem em forma de lei, partindo do Legislativo. Mensagem final que você deixa para o contribuinte? Uma dica que a gente pode dar para o contribuinte aquele contribuinte que tem imposto a pagar, ele pode fazer esse parcelamento em até 6 vezes. Mas a dica que a gente dá é o seguinte: se a pessoa tiver condições de fazer a quitação à vista, ou então diminuir, reduzir esse número de parcelas, é vantajoso, porque a gente tem que lembrar que não são parcelas fixas. O primeiro DARF ele já paga agora dia 31 de maio, e os outros são corrigidos pela Selic. E não existe aplicação financeira nenhuma em renda fixa hoje que pague o que a Selic vai cobrar do contribuinte. Então, se ele puder reduzir o tempo de parcelas ou mesmo pagar à vista, para ele, com certeza, é muito mais vantagem. Não só nesse caso, mas qualquer aquisição que se faça, se puder pagar à vista, é sempre melhor. Sempre melhor, sempre melhor. A não ser que seja glorioso 6 vezes, 12 vezes sem acréscimo. Aí não tem o que pensar. Mas havendo qualquer indexador, se a pessoa puder fazer a quitação à vista, sempre é melhor negócio, né, Esteves? Inclusive para o leão. Inclusive, principalmente para o leão, porque a taxa que o leão usa não é nada das mansas.